Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus amados, a paz do Senhor a todos os inscritos, aqui do canal Tempos Rio. E chegou a segunda-feira, Chegou a segunda-feira, aonde nós estaremos encerrando hoje o livro de Gênesis, Há poucos dias aí, mais ou menos, eu falei, Gênesis tem 50 capítulos. E hoje, praticamente, nós já estamos encerrando, o livro de Gênesis, aonde nós vamos ler um total de 26 versículos. E nós aprendemos muita coisa aqui no livro de Gênesis. Muitas das vezes, como eu sempre digo, a gente não consegue gravar tudo o que nós obtemos o conhecimento, pela palavra. Eu digo assim, gravar versículos, por versículos. E muitas das vezes a gente não consegue gravar, mas só que tem algo, na nossa vida que a gente começa a conversar, dialogar e a gente vai lembrando, da passagem bíblica aonde nós já lemos. E nós ouvimos aí, nós lemos, a história de Adão, a história de Eva. Acompanhamos aí, a história de Noé, acompanhamos aí a história de Abraão, de José, de Jacó, de José, de Isaac, acompanhamos aí essas histórias maravilhosas que muitas das vezes nós apenas ouvimos pregadores pregarem, mas a gente mesmo não leu. E é bom quando nós adquirimos esta leitura da palavra do Senhor nosso Pai. E lembrando que hoje, segunda-feira, nós estamos também com a nossa live no horário das 8 horas da noite. Hoje teremos aí a nossa live, eu, a minha esposa, a nossa irmã Lília, a minha filha Adrielen, e junto nós estaremos aqui falando das grandezas do Senhor nosso Pai. Irmãos, então vamos já, para o último capítulo, já falamos bastante aqui, vamos para o último capítulo de Gênesis 50, aonde nós vamos falar um pouco a respeito da lamentação por Jacó e o seu enterro. Então vamos à leitura neste momento, que diz assim, Gênesis 50 e verso 1. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Diz assim, Gênesis 50 e verso 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Verso 2. E José ordenou aos seus servos, aos médicos, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Verso 3. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumpre os dias daqueles que se embalsamos, e os egípcios e o choraram 70 dias. Verso 4. Passando os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça
aos vossos olhos. Rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo, verso 5, meu pai me fez jurar, dizendo, eis que eu morra em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás agora, pois te peço que eu suba para que sepulte o meu pai, então voltarei. Verso 6. E Faraó disse, sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. Verso 7. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito. Verso 8. Como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai somente deixaram na terra de Gozém os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. Verso 9. E subiram também com ele tantos carros como gente e cavalo, e concurso foi grandíssimo. Verso 10. Chegando eles, pois, à eira do espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez ao seu pai um grande pranto por 7 dias. Verso 11. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram, é este o pranto grande dos egípcios? Por isso chamou-se o seu nome Abel-Mizrahai, que está além do Jordão. Verso 12. E fizeram-lhe os seus filhos, assim como ele lhe ordenara. Verso 13. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Maquipela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura a Efron o Eteu, em frente de Manre. Vamos agora para o tópico 2, que é José anima a seus irmãos. Gênesis 50 e verso 14, que diz assim, depois tornou José para o Egito, ele e os seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Depois de haver sepultado o seu pai, verso 15, vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram, porventura nos aborrecerá José e nós pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Verso 16, porquanto enviaram a José dizendo, teu pai mandou antes da sua morte, dizendo, verso 17, assim direi a José, perdoa, rogo-te as transgressões de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te
que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Verso 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis nós aqui, por teus servos. Verso 19. E José lhe disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Verso 20. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Verso 21. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou, segundo o coração deles. Vamos agora para o tópico 3, que é a morte de José. Gênesis 50 e verso 23, que diz assim, e verso 22, que diz assim: José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Verso 23. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Verso 24. E disse José a seus irmãos: Eu morra, mas Deus certamente nos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou Abraão, a Isaque e a Jacó. Verso 25. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Verso 26 e final. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e puseram num caixão no Egito. Amém? Então foi aí a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, o total de 26 versículos. E aí nós lemos Gênesis 50 e o total de 26 versículos. E aqui a gente está vendo a lamentação, tanto de José quanto dos outros irmãos de José na morte e no sepultamento de Jacó, seu pai. Nós vemos, irmãos, que eles choraram ali em torno de 70 dias, foi a lamentação pela morte de Jacó. Eu acho tão interessante que Jacó sabendo, ou melhor, José sabendo que Jacó tinha feito o pedido para ser enterrado, como nós lemos ontem, congregado, no meio do seu povo, José, ele cumpre esta petição que Jacó fez a ele. Quando eu morrer, eu quero ser enterrado na minha terra, e ali tem o sepulcro, ali tudo certinho, eu quero que me leve para lá. E fizeram, com que os filhos, com que José jurasse que levariam ele, Jacó, para ser enterrado
juntamente com o seu povo, com a sua descendência. E nós vemos que José ele leva, até o ouvido de Faraó a situação que estava acontecendo. Mas para José sair do Egito, ele precisava de uma autorização de Faraó. E o que acontece quando chega no ouvido de Faraó esta situação que José estava enfrentando sobre a morte, do seu pai? Faraó, ele autoriza imediatamente que levassem, que José poderia ir sepultar o seu pai e depois voltar para o Egito novamente. E aí eles vão, fazem ali o sepultamento. E eu acho interessante que os irmãos de José, depois que sepultaram Jacó, eles começaram a ficar com medo. Mas que medo? Porque o pai dele, estando em vida, na mente deles, eles pensavam desta forma: não, nosso pai está em vida, então o nosso irmão José, ele não vai descontar tudo aquilo que nós fizemos com ele lá atrás. Mas José não levava isso em consideração, não. A palavra do Senhor vai dizer, que José dizendo para os seus irmãos: não temais, pode ficar tranquilo. Tudo aquilo que vocês intentaram fazer mal contra mim, o Senhor nosso Deus converteu em bênçãos na minha vida. E eu vejo que neste momento em que José fala com seus irmãos, que os seus irmãos achavam que José automaticamente se tornaria um Deus, e estaria trazendo castigo para os seus irmãos. Mas eu acho tão bonito que José, ele chega para os seus irmãos no verso 19 e diz assim: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Quer dizer, o castigo não vem de José. Quem era José para poder castigar os seus irmãos? Não, ele queria era continuar na bênção que ele tinha alcançado de Deus. Por isso que José, ele declara, José, ele fala: olha, vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Então nós vemos, irmãos, se Deus tornou em bem, por que haveria maldade no coração de José? De maneira nenhuma. E isso traz para nós, irmãos, algo para nós pensar, como diz os lá do interior, que diz que para nós matutar, ficar matutando aqui, pensando, para que desejar mal para o nosso próximo? Para quê? Para que eu vou desejar mal para o meu próximo se o mal que ele desejou para mim não aconteceu? O Senhor, ele entrou na frente e tornou aquilo em bênçãos na minha vida. Mas tem pessoas que carregam uma maldade tão grande, um desgosto no coração tão grande, aonde fica até difícil Deus continuar operando na vida desta pessoa por causa da maldade do seu coração. O que José diz para eles: não temais, não fique com medo, pode ficar tranquilo. Eu não sou Deus para castigar ninguém, não. Porque todos os maus que vocês desejaram para mim, o Senhor converteu em bênção. Isso é maravilhoso. Isso traz para nós, uma vontade de se tornar da mesma forma que José, não deixar a maldade penetrar na nossa vida. É como a Lília está falando aqui, isso foi humildade. E muitas das vezes tem pessoas que carregam
a maldade no coração. E depois o último tópico foi, a morte de José, que ele viveu 110 anos. E da mesma forma que Jacó pediu para José, José convida Efraim, convida Manassés e toda a família e faz o pedido: quando eu morrer, eu quero ser sepultado também na minha parentela, na terra da minha parentela. E aí nós vamos, na terça-feira, darmos início ao livro de Êxodos, aonde nós estaremos falando mais um pouquinho e com certeza vamos estar falando um pouquinho mais também do Egito. Amém? Então quero já neste momento fazer uma oração, agradecermos ao Senhor nosso Deus, e não se esqueça que hoje, às 20 horas, teremos a nossa live em família. Hoje, segunda-feira, dia 10 de abril de 2023, teremos a nossa live no horário das 20 horas no canal Tempo Zio. Mas vamos agora falar com o Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória em favor, meu Deus, de cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que neste momento estão acompanhando conosco, meu Pai, este momento da leitura da Tua Palavra. Senhor, sejas conosco, coloca as Tuas mãos poderosas, Pai. Realiza, Senhor, o Teu milagre sobre as nossas vidas. Senhor, abra o nosso entendimento para com a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter segurado em nossas mãos mais uma vez e nós estarmos aqui para juntos concluirmos, ó Pai, mais um livro da Tua Palavra. Senhor, sejas conosco, Pai. Abençoa a nossa live no horário das 20 horas. Coloque as Tuas mãos poderosas. Realiza a Tua bênção. É o que eu te peço, Pai. Eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Foi aí mais esta live no canal Tempo Zio. E eu só quero lembrar que no horário das 20 horas, às 20 horas, estaremos aqui, eu, a minha esposa, a minha filha, juntos aqui nesta live, neste culto em família. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele derramará, além dos louvores, além dos louvores, aonde estaremos aqui entoando também, acompanhando também os adoradores, que têm feito parte desta live maravilhosa. Você que gosta de louvar, você que gosta de exaltar o nome do Senhor e você quer mandar um vídeo para nós, você adorando o nome do Senhor, para nós colocar na nossa live, no horário das 20 horas, o nosso e-mail é temposrio@gmail.com. Amém? temposrio@gmail.com. Você vai mandar o seu vídeo, nós vamos avaliar o teu vídeo aqui, para poder corrigir alguma coisa ou também editar alguma coisa, vamos dizer assim, a melhor fala é editar alguma coisa em cima do teu vídeo para nós estarmos colocando no canal Tempo Zio. Amém? Então que Deus abençoe. Pastor, mas só pode ser os irmãos da Deus é Amor? Não, você que está adorando a Deus, você que gosta de adorar, é servo de Deus, adorador do Senhor e gosta de louvar, seja da Assembleia, de qualquer uma outra denominação, nós estaremos também dando esta oportunidade para você louvar também aqui no canal Tempo Zio. Amém? Então que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Não se esqueça, às 20 horas, a nossa live em família. Deus abençoe. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe.
se inscreva no canal Tempos e deixe o seu like e ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.